Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar sobre Jornada nas Estrelas, sobre a série clássica, sobre TOS, né, The Original Series, né? Estamos na terceira temporada, em seu 14º episódio, intitulado O Castigo dos Deuses, tá? Escrito pelo Lee Erwin e Jerry Sou, tá? Eu olhando aqui pro lado sempre por causa da minha colinha aqui no caso, tá? Gente, esse é um episódio interessante. Eu confesso a vocês que eu rio muito com ele, entendeu? Porque ele tem um quê um pouco de surreal, né? Já que se trata de um episódio passado dentro de um manicômio judiciário, né? E isso é uma coisa também interessante que a gente vê logo no início do episódio, né? Apesar de você estar no século 23, numa sociedade utópica, coisa e tal, numa sociedade aparentemente perfeita, né? Ainda tem poucas pessoas, né, que passam por problemas, vamos dizer assim, mentais, né? Aí aquelas críticas, eu comecei a me lembrar daquelas críticas a Raf, né? Que são feitas em Picard, né, no caso, né? Se bem que no século 23 seriam só 15 prisioneiros, né, perigosos, né, que têm problemas mentais, né, que estão num planeta que tem uma atmosfera tóxica justamente para eles não fugirem. Só que foi criado um remédio, né, foi criado um dispositivo ali, né, que traria cura a eles, né, e acabaria de uma vez por todas, né, com esse problema de, é, como eu posso dizer, com esse problema mental, né, nas pessoas, né, a ponto de elas se tornarem violentas. Dentro desses prisioneiros tinha um capitão da federação chamado Gart, né, que é interpretado pelo Steve Heenat. Eu peguei o nome desse cara porque ele trabalhou muito bem no episódio, tá? E ele era um grande herói assim da federação, né, coisa e tal, né? Tinha conseguido grandes proezas, grandes feitos, né? Ele era leitura obrigatória na academia, ele era exemplo, né, para todos os alunos da Academia da Frota Estelar. Ele foi o melhor aluno da Academia da Frota Estelar, né? E ele enlouqueceu e estava preso lá no manicômio. E a ideia era levar essa medicação para esses 15 prisioneiros para eles poderem, né, é, se curar, né, no caso, né. É o Kirk e o Spock descem com a medicação, né, e o diretor lá do manicômio judiciário recebe eles, mas na verdade o diretor do manicômio judiciário era o Gart disfarçado, né, ele criou uma técnica lá, ele aprendeu uma técnica lá com uma civilização alienígena lá para ficar se transformando, né. Deram um Tecnobabble rápido lá para ele poder dizer como ele conseguia se disfarçar em outras pessoas, né? E aí ele acaba tomando o controle da situação, faz o Kirk e o Spock presos, né? Ele tem uma namorada, vamos dizer assim, uma concubina, vamos dizer assim, que era uma Oriana, que é interpretada pela Yvonne Craig, né? A Batgirl, né? Do Batman do Adam West, né? Que isso também foi muito bacana de ver no episódio, né? E aí você tem essa situação do Kirk e do Spock tá lá preso dentro de um manicômio judiciário com os doidos lá tomando conta do manicômio, né? E aí foi interessante ver a atuação dos personagens, né? Principalmente do cara que fazia o Garth, né? E também da Yvonne Craig, né? Que eles realmente ali, né? Tinham que fazer dois caras louquinhos de pedra, entendeu? E eles aproveitaram bastante. É claro que vai ter uma hora que o Kirk e o Garth vai assumir a identidade do Kirk, né? E ele precisa, porque ele quer invadir a Enterprise, ele quer se teletransportar para a Enterprise para poder fazer de refém, né? Para poder tomar a nave, né? No caso, né? Só que aí ele tinha que responder uma senha, né? Que o Scott toda hora falava para ele, né? Que por ordem dele, né? Que era um movimento lá do xadrez tridimensional, né? Rainha para rainha 3, ele tinha que responder aquilo, né? Explicou o episódio inteiro com a curiosidade de saber qual movimento era a contrassenha, né? No caso, né? E na hora que o Gart não consegue responder isso, né? Ele acaba desligando lá a comunicação com a Enterprise e começa a enlouquecer. Mas ali é o William Shatner fazendo Gart, né? E aí como é que fala? Toma overacting do William Shatner. Ele se jogou, gritou, virou pra lá, pra cá, se jogou no chão. O chão, inclusive, é muito engraçado, né, gente? Porque a gente vê como as coisas tinham uma cara futurista depois envelheceram, né?
por exemplo, o Kirk se jogou no chão lá da sala de transporte lá no manicômio e aquele piso emborrachado, sabe, com aquelas pontinhas branca e preta que você vê em chão de quitanda velha, sabe qual é? Entendeu? Então aquilo na época era a coisa mais moderna do mundo, né? Depois tem uma cadeira também que é utilizada como tortura também, que ela é revestida de daquelas placas de metal que são chão de ônibus, sabe qual é? Então tem essas coisas engraçadas ali, né? E você tem essas situações, né? E aí fica aquela coisa, né? O Dr. McCoy e o nosso Scott, eles não têm como intervir na Enterprise, né? Eles não, a Enterprise não tem como intervir no manicômio judiciário sem destruir o manicômio judiciário, né? E o Spock e o Kirk vão ter que dar um jeito, né, de sair dessa situação, né? Então o episódio ele vai transcorrendo, né, nessa coisa toda, né? É muito bom que você vê essa interpretação dos atores, coisa e tal, né? E o Kirk também tentando usar argumentações racionais para dissuadir o Garth daquilo que ele estava fazendo, o Spock usando lógica contra um maluco, foi muito engraçado também, né? E o episódio, quer dizer, claro que no final das contas, né, nossos protagonistas vão conseguir dominar o Garth, né? Não sem o Garth antes matar, né, a Marta, né, que era interpretada pela Yvonne Craig lá, ele explode com ela lá, coitada, né? Mais uma vez a mulher pagando o pato aí, né? Mas o episódio é interessante, porque no final das contas, né, eles conseguem medicar, né, os loucos lá e os loucos começam a se comportar de forma normal e o Garth falava com o Kirk como se o Kirk ele nunca tivesse visto o Kirk na vida, né, que realmente comprovava, né, a condição mental do Garth, né. Agora tem uma parte que é muito engraçada também, que chega uma hora que o Kirk e o Garth acabam, o Garth acaba se transformando em Kirk e fica os dois e o Spock precisa ali, né, decidir quem é o Kirk e quem é o Garth, né, e o Spock começa a usar umas argumentações lógicas, coisa e tal, né, e o Spock fica enrolando muito, né. Enquanto isso, o Kirk entra, sai na mão com o Garth lá disfarçado de Kirk, né. E aí o Spock falou que, depois o Kirk perguntou, por que você demorou tanto, né, pra me descobrir, né? O Spock, não, na verdade eu descobri rapidinho, mas eu achava que vocês deviam sair na mão, coisa e tal, né, pra ver porque você estaria impossibilitado, né, que você foi torturado, então você perderia, entendeu? E aí eu teria minha comprovação, entendeu? É, a comprovação de quem seria o Garth, que o Garth seria o cara que venceria a briga, né? O Kirk olha para ele e fala assim, olha, sinceramente eu acho que o rei Salomão, né, não aprovaria uma solução tão violenta assim, né? O rei Salomão que a gente conhece da famosa solução salomônica, né, que duas mães, né, estavam falando que elas tinham o mesmo filho, né? Aí o Salomão chegou e falou, então beleza, então vamos pegar o filho, pegar uma espada, dividir o filho no meio e vocês ficam com a metade, né? E uma das mães falou, não faça isso, coisa e tal, senão você vai matar meu filho, dá meu filho pra ela, coisa e tal. E aí ele descobriu que a mãe era realmente, né, a mãe que decidiu, não, eu fico sem meu filho, mas pelo menos ele fica vivo, né? E aí a gente chama isso de solução salomônica, e o Kirk fez essa pequena piada com o Spock no final do episódio ali, né? Que ele botou o Kirk numa condição meio complicada, né? O Kirk teve que apanhar, né? Para o Spock se comprovar, ter a prova dos 9 de que era o Kirk mesmo, né? Mas é um episódio legal, gente. É um episódio, acima de tudo, muito bacana pela interpretação desses atores, né? Que apareceram no episódio, por essa curiosidade da Yvonne Craig, né? E pelo fato, né? De você ter umas situações muito surreais, né? Nesse episódio aí, porque o líder lá dos presos do manicômio judiciário, era um cara super inteligente, mas tava todo mundo super, hiper, ultra louco ali, né? E o Kirk e o Spock só olhando aquilo com aquela cara de ai meu Deus do céu, onde é que eu tô, né? Mas foi bacana o episódio, confesso a vocês que eu achei esse episódio interessante, maneiro. Engraçado, acima de tudo muito engraçado. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente conversa mais sobre a Jornada nas Estrelas com vocês, tá certo? Abração, fui e até a próxima.